Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e olha que gracinha, gente, que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Eu vou ensinar essa carteira de crochê galinha, uma ideia bem diferente e bem legal para vocês. E olha que gracinha que ficou, gente, essa carteira. Aqui atrás é a parte do fechamento e ela ficou no tamanho ideal para guardar documentos, para guardar dinheiro e fica bem linda. Eu fiz nessas duas cores. Já deixa aí nos comentários para mim qual a cor que você mais gostou, se é essa cor aqui amêndoa ou se é a cor castanha. E fica muito legal essa ideia, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Eu fiz com muito carinho. E se você já gostou dessa carteira de crochê galinha, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Deixa o like também nesse vídeo e compartilha para que o passo a passo chegue em mais e mais pessoas. É uma carteira bem fácil de fazer, tá, gente? Rapidinho você faz e você vai gastar poucos materiais. Então é isso, vamos agora começar a nossa aula. Para fazer essa carteira, gente, eu vou usar a linha amigurumi. Essa daqui é a cor amêndoa, número 7650, e vou usar a agulha de crochê número 3. A cor do fio, você vai escolher da sua preferência, tá? Nós vamos começar, gente, fazendo correntinhas. Então, faz o nó inicial e vamos fazer 9 correntinhas. Depois de fazer as 9 correntinhas, nós vamos voltar fazendo ponto baixo a partir da segunda correntinha. E para cada correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer um total de 7 pontos baixos. Então, fiz os 7 pontos baixos, sobrou uma correntinha. Nessa correntinha, nós vamos colocar 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Nós vamos agora fazer os pontos colocando a agulha nessas alças que tá nessa parte da peça. Vamos fazer um total de 6 pontos baixos. Aproveita e já esconde esse fio. E vamos seguir fazendo, então, esses pontos até chegar na penúltima alça dessa parte da peça. Fiz, então, 6 pontos baixos, ficou faltando essa última alça, e nela nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Então, finalizada essa primeira carreira, ficou com 20 pontos. Eu não vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, porque eu não gosto que fica com aquela marcação de final de carreira. Então, eu vou colocar um fio de outra cor nesse último ponto que eu fiz, e toda vez que eu terminar a carreira, eu troco o marcador de lugar. Nós vamos começar a segunda carreira e já vamos colocar a agulha nesse primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, sendo um total de 7 pontos baixos. Depois de fazer os 7 pontos baixos, nós vamos fazer 4 aumentos. Então, nesse próximo, faz um aumento. No próximo, outro aumento. No próximo, outro aumento. E no próximo, outro aumento. Vamos seguir agora fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base e vamos fazer um total de 6 pontos baixos. Depois de fazer os 6 pontos, vamos fazer 3 aumentos. Então, fiz nesse ponto um aumento, no próximo,
outro aumento. E no próximo, outro aumento. Finalizamos essa segunda carreira, ficou com 27 pontos. Pode trocar o fio, o marcador de lugar, coloca no último ponto e vamos iniciar a terceira carreira fazendo também 7 pontos baixos. Depois de fazer os 7 pontos, vamos fazer por 4 vezes um ponto baixo e um aumento. Então, nesse próximo, faço um ponto baixo, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um aumento, 2 vezes. No próximo, um ponto baixo, no próximo, outro aumento. No próximo, um ponto baixo e no próximo, outro aumento. Ficando assim, com essa sequência 4 vezes. Nós vamos agora fazer 6 pontos baixos, um para cada ponto da base. Depois de fazer os 6 pontos, vamos fazer a sequência um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, nesse próximo, faço um ponto baixo, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo, no próximo, outro aumento. No próximo, um ponto baixo e no próximo, outro aumento. Essa carreira 3 ficou com 34 pontos. Vamos começar a carreira 4, vai ser a última carreira de aumento. Então, vamos começar também fazendo 7 pontos baixos. Depois de fazer os 7 pontos baixos, vamos fazer por 4 vezes a sequência 2 pontos baixos e um aumento. Então, no próximo, faço um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo e no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo e no próximo, o aumento. Fizemos 2 vezes. No próximo, um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo e no próximo, um aumento, 3 vezes. No próximo, um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo e no próximo, um aumento, totalizando 4 vezes. Vamos seguir fazendo ponto sobre ponto e vamos fazer um total de 6 pontos baixos. Depois de fazer os 6 pontos baixos, vamos fazer a sequência 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, nesse ponto, faço um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo e no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo e no próximo, um aumento. E para terminar, outro ponto baixo, mais um ponto baixo e um aumento nesse último ponto da base. Finalizada essa carreira 4 e ficou com 41 pontos. Eu falei, gente, que era a última carreira de aumento, mas não é não. Tem mais uma carreira de aumento, a carreira 5. Então, vamos começar com 7 pontos baixos. Depois dos 7 pontos baixos, vamos fazer por 4 vezes a sequência 3 pontos baixos e um aumento. Então, no próximo, faço um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo e no próximo, um aumento. Vocês percebem que só vai aumentando, né? Primeiro foi com um aumento, um ponto baixo e um aumento, depois 2 pontos baixos e um aumento, agora 3 pontos baixos e um aumento. Então, no próximo, um, no próximo, outro,
no próximo outro e no próximo um aumento. Já fizemos 2 vezes. Vamos seguir assim, gente, fazendo 3 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Então, fiz a sequência 3 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. Faço agora 6 pontos baixos. Depois de fazer os 6 pontos baixos, vamos fazer mais 3 sequências de 3 pontos baixos e um aumento. Então, um ponto baixo, no próximo outro ponto baixo, no próximo outro ponto baixo e no próximo um aumento, uma vez. Vamos fazer essa sequência por mais 2 vezes. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizado, então, essa carreira 5, gente, ficou com um total de 48 pontos. Então, agora, gente, depois de fazer todas essas carreiras de aumento, nós vamos seguir fazendo somente carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, não tem mais aumento, é só seguir fazendo ponto sobre ponto e vamos fazer da carreira 6 até a carreira 19. Vai ser um total de carreiras, vai ser um total de 14 carreiras de ponto sobre ponto sem aumento. E cada carreira vai ficar com 48 pontos. Então, vamos seguir fazendo todas essas carreiras. Eu vou seguir fazendo as minhas e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Terminei, gente, todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Corta o fio. Faz um ponto baixíssimo no próximo ponto e puxa o fio. Então, assim ficou a base do nosso trabalho. Mantém aqui esse fio, porque a gente vai precisar saber aqui o final da carreira e não tira ainda, tá? Eu vou pesar, gente, com vocês essa base da carteira, porque muitas de vocês me perguntam quanto de fio de amigurumi eu gastei para fazer as carteiras. Então, sempre que eu lembrar, eu vou pesar para ter uma noção. Vou pesar somente a base mesmo da carteira, tá? Porque as outras peças é pouco fio que usa, tá bom? Então, aqui, olha. Ficou pesando 23 gramas, tá? O fio amigurumi vem com 125 gramas, então é só você fazer o cálculo aí para saber quantas bases dessa você consegue fazer com o rolo do fio amigurumi, tá bom? Então, gente, finalizado o último ponto aqui, você vai contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos, contando daqui pra cá, tá? Coloca esse fio aqui, porque vai ser aqui que a gente vai começar a crista da galinha. Para fazer a crista da galinha, eu vou usar o fio amigurumi também. Essa daqui é a cor rum, número 4095. Na outra carteira, eu usei a cor cereja, número 3583, tá? Essa daqui, que eu vou usar nessa, é a cor rum, número 4095. Vamos começar fazendo o nó. E aí, você vai passar a agulha nesse ponto da frente e nesse ponto de trás. É o ponto onde está o fio marcador. Nós vamos fazer essa crista usando tanto essa parte da frente quanto a de trás. Pode tirar o marcador daqui. Laça o fio. Faz uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Faz uma correntinha e dentro desse mesmo ponto da base, vamos fazer 3 pontos altos. Fiz 1, 2,
3 pontos altos. Faz uma correntinha e no próximo ponto, passando no ponto da frente e no ponto de trás, faz um ponto baixo. Faz uma correntinha e no próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos. Então, laça 2 vezes, coloca a agulha aqui no ponto da frente e no ponto de trás e faz o primeiro ponto alto duplo. São 3 pontos altos duplos. Fiz 1, 2, 3. Vamos fazer 4. Todos dentro desse mesmo ponto da base, tá? Faz uma correntinha, pula um ponto da base. Esse aqui a gente vai pular no próximo. Passando também no ponto de trás, vamos fazer um ponto baixíssimo. Aliás, um ponto baixo. Sobe uma correntinha e faz 3 pontos altos dentro desse mesmo ponto da base. Fiz 1, 2, 3 pontos altos. Faz uma correntinha e nesse último aqui, olha, bem no cantinho, tá vendo? Coloca a agulha e faz um ponto baixo. Ficando assim, olha, a crista da galinha. Essa parte, ela vai ficar unida com a outra, vai ficar assim, mas ainda cabe aqui, olha. Cabe um cartão, cabe dinheiro, dá pra caber várias coisinhas aqui dentro dessa carteira. Pode cortar o fio. Faz uma correntinha e depois a gente arremata esse fio aqui por dentro da peça, esses fios que sobraram. Vamos fazer o rabo da galinha agora, com a mesma cor que foi feita aqui, a cor rum. Vamos começar fazendo o nó. Você vai passar a agulha bem aqui no canto, olha, nesse último ponto. Tanto esse da frente, quanto esse daqui de trás, olha. Bem aqui no canto. Laça o fio, faz uma correntinha e um ponto baixo, passando nesse mesmo ponto da base. Faz agora 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai passar agora nessas 2 alças do ponto baixo, dessa forma, olha, e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai subir novamente 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai voltar aqui, olha, no mesmo lugar, nessas 2 alças do ponto baixo, faz outro ponto baixíssimo. E faz novamente 8 correntinhas. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, você vai voltar aqui também, olha. Nesse mesmo lugar que a gente fez os pontos baixíssimos, nas 2 alças do ponto baixo. Ficando assim, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ficar assim. Agora, a gente vai caminhar fazendo ponto baixíssimo em cima de todas essas correntinhas que a gente fez. Então, vira a peça, olha, dessa forma. Coloca a agulha. E vamos fazer o ponto baixíssimo na primeira correntinha que a gente fez. Vamos seguir caminhando, fazendo ponto baixíssimo para cada correntinha. Olha, fiz nas 8 correntinhas,
dessa primeira parte que eu tinha feito. Aí, você vai colocar a agulha, olha, aqui na próxima correntinha dessa próxima parte que você fez, tá? Então, é assim que a gente vai fazer em toda essa peça. Vamos caminhar fazendo ponto baixíssimo sobre cada correntinha. Então, vamos caminhar aqui, olha, passando por aqui, chegando aqui no final dessa peça, você já vai colocar aqui nessa daqui, que a gente fez por último, e vai vir caminhando até chegar aqui, tá? Caminhei, então, gente, com um ponto baixíssimo, chegando aqui na parte de baixo, olha, você vira a peça assim, e faz um ponto baixíssimo no ponto que você começou essa peça, tá? Corta o fio e puxa. Depois, você também arremata esse fio que sobrou aqui, tá? Então, vai ficar assim, olha, o rabo da galinha. Nós vamos fazer agora a parte do fechamento. Eu vou usar a mesma cor, tá, gente? Que eu fiz aqui a base. E você vai contar, olha, a partir desse ponto aqui. Aqui está onde a gente fez o rabo, você vai contar nesse ponto do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai começar aqui no 8º. E você vai passar a agulha somente na alça de trás, tá? Porém, quando eu passo a agulha na alça de trás, eu gosto de colocar a agulha bem aqui no meio do ponto, olha, para passar também nessa alcinha que tem aqui dentro. Assim, o ponto ele fica mais firme. E para começar, deixa eu tirar a agulha aqui. Eu vou fazer o nó. Tiro da agulha e passo aqui no 8º ponto. Laço, faço uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Eu vou fazer 6 pontos. Já fiz um e vou seguir fazendo colocando a agulha aqui, olha, no meio. Porque a gente vai usar somente a alça de trás. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficando assim, olha. Nós vamos agora trabalhar carreiras de ida e volta. Vira a peça e já faz o primeiro ponto nesse ponto que está essa laçada. Vai fazer um ponto para cada ponto da base. E assim nós vamos seguir fazendo até ficar com 5 carreiras. Já fiz 2, segue agora fazendo até ficar com 5 carreiras. E cada carreira vai ficar com 6 pontos. Fiz as 5 carreiras então, gente, de ponto baixo sobre cada ponto da base, vira a peça. Agora, você vai fazer um ponto nesse primeiro ponto, no próximo, outro ponto. E agora, faz 1, 2, 3 correntinhas. Pula 2 pontos da base, 1, 2, no próximo, faz ponto baixo. E no próximo, que é o último, faz outro ponto baixo. Essa quantidade de correntinhas vai depender muito do tamanho do botão que você vai colocar. Então, é bom você medir, tá? Eu vou usar uma pérola, então esse tamanho é o suficiente, mas você pode medir com o botão que você vai colocar ou com a pérola. Vira a peça, faz um primeiro ponto baixo, nesse primeiro ponto da base, no próximo, outro ponto baixo, e aqui dentro desse espaço das correntinhas, faz 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo.
Então, finalizada essa parte do fechamento, pode cortar o fio e puxa para formar o nó. Agora, gente, vocês podem fazer o arremate de todos esses fios que sobraram, tá? Pode passar aqui, olha, por dentro de algumas alças com a agulha de tapeçaria. Você pode dar nó também, para ficar com esse fio bem seguro e ele não se soltar. Então, passa por dentro de algumas alças, dá alguns nós e depois você pode cortar o restante dos fios. Vamos fazer agora, gente, a asa e o bico da galinha. Eu vou usar a linha amigurumi também. Essa daqui é a cor mostarda, número 7030. Vamos começar fazendo a asa. Faz o anel mágico, laça aqui dentro, faz uma correntinha e agora faz 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Puxa o fio para fechar o anel mágico, vai ficar assim. Nós vamos agora fazer carreiras de ida e volta. Então, vira a peça e nesse primeiro ponto, onde está essa laçada, a gente já faz um aumento. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro aumento. Vira a peça. Vamos começar com um aumento nesse primeiro ponto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Esse ponto, ele fica bem escondido, mas é só passar a agulha aqui no canto que você consegue fazer. Vira a peça, faz um aumento nesse primeiro ponto da base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, outro aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Vira a peça, vamos fazer a última carreira. Nesse primeiro ponto, faz um aumento. Agora, faz 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E no próximo, que é o último ponto da base, faz um aumento. Então, finalizado, gente, essa daqui vai ser a asa da galinha. Corta o fio. Puxa. E pode fazer o arremate aqui por trás da peça. Vamos fazer agora o bico da galinha. Começa com anel mágico, laça e faz aqui dentro do anel mágico
4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Puxa o fio para fechar o anel mágico. Nós vamos agora fazer um ponto sobre cada ponto que a gente fez. Vou colocar esse fio aqui para marcar o final da carreira. E nessa segunda carreira, eu vou fazer ponto em cima de ponto. E vai ficar também com 4 pontos baixos. Depois de terminar os pontos, vai ficar virado assim. Você acerta para ficar do lado certo. São só 3 carreiras. Vamos fazer a última. E nessa última carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, nós vamos colocar 2 pontos baixos para cada ponto da base. E no final vai ficar com 8 pontos. Depois de terminar a terceira carreira, pode fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Corta o fio. Se você for costurar, é a mesma coisa, deixa o fio maior. Se não, pode cortar o fio e fazer o arremate. Vamos agora, então, gente, colar, né, as peças na galinha. Eu já coloquei aqui, olha, essa pérola é a tamanho... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. É a tamanho 6 milímetros, tá? Então, eu colei essa pérola com a cola Tec Bond. Contei aqui, olha, 1, 2 carreiras a partir daqui de cima. E aqui eu contei 1, 2, 3, 4 pontos. E colei o olhinho. Eu já coloquei também, olha, a pérola. Essa daqui é a tamanho 10, para ser o fechamento aqui da carteira. E agora eu vou colar a asa aqui, olha. Vou usar a cola de silicone para colar. E vou passar a cola aqui na parte de trás dessa peça. E vou colocar ela bem assim, ó. Não tem um lugar certo não, mas você posiciona assim, olha. E cola. Com a asa colada, vamos colar agora o bico da galinha. Vou passar a cola aqui dentro. Vou contar, olha, aqui da lateral, 1, 2, 3 pontos. Abaixo do terceiro ponto, eu vou colar esse bico, bem aqui. Assim, olha. E agora eu preciso segurar aqui, até essa cola secar. Mas vai ficar assim, tá? Finalizei, então, gente, toda a colagem dessa galinha. E ficou assim as nossas carteiras de crochê galinha. E olha que legal que ficou. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se você fez a sua carteira de crochê galinha, deixa nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Compartilha também esse vídeo para você me ajudar. E deixa o seu like se você ainda não deixou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo para você. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.